escolas não têm gestão profissional para nada. A gente não fala só, falta gestão profissional para absolutamente tudo. É muito cômodo, às vezes, para o professor colocar-nos na prova as questões que eles já dominam com facilidade, para na hora da resolução ser mais fácil de resolver essas provas. Então, ter parceiros estratégicos que consigam te dar soluções que às vezes você não consegue ver, também é um ponto muito, muito legal. Se o professor não compra a ideia do que você quer vender na sua escola, tá fadado a não dar certo, porque é ele que está diariamente dentro de sala de aula. Hoje a gente sabe que a realidade do Brasil, ela, né, varia muito de classes sociais e é um esforço, às vezes, a gente ter uma educação de qualidade e que precisa a gente estar todo dia justificando para aquele responsável, para aquele aluno, que ele está pagando o valor, que ele está tendo retorno. Se a gente não tem gestão de custos dentro da nossa escola e deixa o pedagógico solto para que ele faça aquilo que ele deseja, é óbvio que o custo sempre vai ser maior. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conselho de Classe, o podcast de quem constrói o futuro do Brasil através da educação. E já começo esse episódio, primeiramente agradecendo aos convidados e pedindo a você que está assistindo que inscreva no canal, deixa o like e principalmente compartilhe com aquele gestor de escola que você sabe que quer melhorar o nosso país através da educação. Aqui a gente contribui muito com conteúdos incríveis, com pessoas que fazem de fato a diferença nesse setor tão importante para a nossa sociedade. Beleza? E aí, como a gente sempre faz todo episódio, eu faço aqui uma apresentação formal, que é a parte mais chata. Eles vão fazer de forma muito mais legal em seguida, se apresentando e falando rapidamente qual que é essa entrada deles na educação, como foi, que a gente sempre gosta de ouvir. Então, primeiramente, Igor, obrigado por você aceitar nosso convite. O Igor é gerente de suprimentos do Grupo Salta, engenheiro de produção por formação e ele cuida da gestão de materiais didáticos e avaliações de todo o Grupo Salta, que soma aí mais de 200 escolas espalhadas por todo o país. Obrigado, Igor. Ao lado dele, Rômulo Matos, empreendedor da educação, sucessor do Colégio Literato, proprietário do UP Pré-Vestibulares e CEO da Conex Edu, que está aqui na BET junto conosco também, onde ele lidera soluções com simulados e materiais didáticos personalizados. Obrigado, Rômulo. Obrigado. E ao meu lado, meu parceiro Felipe Domingos, COO do Grupo Força Máxima, professor, MBA em Liderança 4.0, certificação internacional em Inteligência Artificial na Estônia e mentor de IA. Obrigado, Felipe. Obrigado por você. Então, time de peso aqui para falar sobre um tema extremamente sensível nas escolas do Brasil inteiro, que é falar sobre avaliações, provas, simulados, com um olhar que a gente fez questão de montar um time aqui bem complementar para trazer de fato para vocês melhorias em que a gente tem o olhar tanto da parte operacional do processo, pedagógica e de escala e de melhorias das suas provas e avaliações com a tecnologia. Beleza? Agora é hora de vocês falarem, como eu sempre falo, um minutinho aí para cada um, falar rapidamente, se apresentar para a audiência de maneira mais lúdica aí, falando como que foi essa entrada na educação. Boa. Oi, pessoal, tudo bem? Como o Rafa falou, eu sou o Igor, eu trabalho já com educação desde 2019, vai fazer aí 8 anos. Já vi muita coisa essa década aqui dentro. Entrei como analista olhando para material didático, então, né, quando ainda a gente era o Eleva, ainda não era nem o Salta, né, a gente tinha ali 10, 11 marcas e agora a gente tem mais de 20, 25 marcas. E eu cuido da distribuição desses materiais, como o Rafa bem falou, cuidando, né, de toda a operacionalização do que o nosso time pedagógico solicita pra gente. Então eles têm a ideia, eles querem ali o desejo deles master, eles falam, Igor, se vira aí e me entrega essa prova toda produzida, toda bonita para os meus alunos fazerem essa prova com maestria. Então, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, Rafa, e espero agregar aqui com todo mundo. Muito bom. E aí o desafio do Igor é para mostrar que é possível fazer, né? Então, assim, é uma gestão entre o custo, o prazo de produção e a qualidade do material que chega na ponta. Perfeito. Vamos lá, Ron. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Rômulo Matos, eu sou de São Luís do Maranhão. Eu sou sucessor de uma escola lá no Maranhão, o Colégio Literato. E eu peguei as dores que eu sentia
dentro da minha escola e comecei a tentar resolver essas dores. A partir do momento que eu estava resolvendo minhas dores, validando dentro da minha própria escola, estou começando a escalar as minhas dores. E a minha dor principal era nos simulados, porque atraso de entrega, às vezes os relatórios não vinham completos, vazamento de gabaritos, que é uma dor que eu acho que todas as empresas sentem. Então, a gente começou eu validei essa empresa há 2 anos atrás na minha escola, e agora estou escalando. Já estamos em mais de 26 escolas no Brasil, e a ideia daí é escalar e realmente trazer para a educação essa visão de que nós participamos de um ecossistema onde precisa de várias soluções. E se são dores nossas, são dores de outras pessoas. Então a nossa ideia é basicamente essa. Eu também tenho um pré-vestibular em São Luís e eu estou há 18 anos já na educação, e é muito bom quando a gente vê pessoas como nós, novos, jovens, tentando mudar essa visão da educação. Obrigado, Rafa, pelo convite. Filipão, Bom, vamos lá. Gente, antes, Rafa, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com essa galera. Pô, Grupo Salto é uma admiração incrível, já tenho admiração por você, pela sucessão que você está fazendo. Não é fácil, a gente visita muita escola no Brasil, muita escola sem sucessão. Você está trazendo uma inovação, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Mas de tudo aí que o Rafa falou, a minha principal função é ser pai da Sophie e marido da Kelly, essa função mais importante que eu exerço hoje. Mas comecei na educação em 2002, então acho que da mesa aqui eu tô começando a ser a pessoa mais experiente, né? Para não falar também a pessoa que mais viveu, né? Comecei como professor de história, lecionei por 20 anos, mas nesse meio tempo de 20 anos, os últimos 10 anos desses 20, eu já comecei a migrar para a gestão. Era algo que eu almejava, comecei como coordenação de turma preparatória, então a gente tem uma pegada muito preparatória no Colégio de Força Máxima, e fui galgando e escalando esse processo até a gente organizar a nossa gestão a partir de franquias. Então hoje nós escalamos o nosso crescimento a partir do nosso material didático, a partir das nossas soluções, mas também pelo modelo de franquias. Então somos 25 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, principalmente são 23, uma no Espírito Santo, uma em Salvador. E o meu trabalho é tocar a operação de todas essas escolas, junto também com o material didático e com as soluções que a gente aplica. Então, essa é a minha grande função na educação. Fui migrando sala de aula, então a sala de aula é o meu berço, é onde eu tenho paixão, mas hoje a gestão, ela me pegou e é o que eu venho exercendo hoje. muito bom. Eu também tô nesse time dos mais velhos aqui, tá? Só pra deixar claro. Eu comecei sala de aula em 2003, um ano depois de você. Tá vendo? Então tamo junto, irmão. Só as duas pontas aqui, ó. Muito bom. Gente, aí eu queria começar com uma provocação e ouvir a opinião de vocês, principalmente em olhares diferentes que eu sei que a gente tem, desde o olhar da sala de aula, desde o olhar de quem tá ali convivendo com o gestor escolar na parte pedagógica e no processo em si. A grande diferença, e eu percebo isso muito claramente, quero ouvir de vocês, que é a escola que meramente faz aplicação de avaliações, provas e simulados, daquela que faz gestão de avaliações, provas e simulados. Como que você enxerga essa diferença e o quanto que isso impacta no resultado dessa escola? Posso começar? Por favor. Então, o que eu vejo? Há um tempo atrás a gente via muitas escolas que os próprios professores faziam suas provas. E que as provas eram em cima apenas do conteúdo dado naquele mês, naqueles 2 meses, provas bimestrais. E hoje, com o Enem, tudo isso mudou. E nós temos que nos adaptar a essa realidade. E sem, longe de mim, criticar, fazer qualquer tipo de crítica, mas é muito cômodo, às vezes, para o professor colocar-nos na prova as questões que eles já dominam com facilidade, para, na hora da resolução, ser mais fácil de resolver essas provas. Então, quando você terceiriza esse trabalho, é um desafio para o aluno, é um desafio para o professor e para a escola. E o desafio para a escola é na hora de reter esses dados, que hoje, tu deve entender muito mais do que eu, pegar esses dados através até da inteligência artificial, como está tão avançado, que eu entendo que hoje a inteligência artificial ela não consegue fazer questões autorais
como nós temos feito, até por causa dos distratores, de tudo isso que envolve competência, habilidade do Enem. Mas os resultados serem Mensuráveis. pegarem esses resultados e serem trabalhados, né, no pós-prova é de uma extrema importância. E daí a gente vê das novas avaliações, pegar os dados, ver o que o aluno errou, que o aluno acertou a questão fácil, errou a difícil, ou foi o contrário. Porque hoje a gente tem aquela máxima que a gente fala de pegar a fruta mais baixa. A fruta mais baixa é a fruta que está mais perto. Às vezes a gente quer pegar a mais alta. Não, vamos pegar a mais baixa, que essa aqui está mais fácil da gente ter acesso. Um dia a gente vai conseguir pegar a mais alta. E eu levo isso para o Enem. De que forma? Vamos responder as questões fáceis. Às vezes a gente perde tempo numa questão difícil. Se a gente errar a questão difícil, tudo bem, era bom ter acertado. Mas se você errar a questão fácil, a conta é bem mais cara. Porque o Enem, ele lê com uma questão fácil, para quem não sabe. Se você erra uma questão fácil e acerta uma difícil, o Enem lê que você ou chutou ou pescou. Então, e o nosso simulado do Conex Edu, ele faz com que o aluno, ao ler esse simulado, ele comece a reconhecer quais são as questões fáceis, quais são as médias, quais são as difíceis, e na hora que ele pega essa prova do Enem, ele já consegue ver, essa aqui é fácil, essa é média, essa é difícil, eu vou dar preferência para fácil, porque se eu errar fácil, a minha conta vai chegar. Então eu vejo dessa forma essa diferença de simulados, de avaliações. E não é só uma questão também só do distrator, né? Quando você faz questão fácil e você acerta, isso vai gerando em você uma confiança maior na hora da prova, né? É algo que a gente sempre passa para eles, né? Porque você já chega numa prova, existe uma pressão incrível. É óbvio que existem famílias que pressionam mais, famílias que pressionam menos. As escolas, como todos nós, né? Fazemos um monte de trabalhos ali para poder trazer tranquilidade para eles, mas só eles sabem, a gente também passou por isso, a pressão que é naquele momento, né? Então, quando você começa fazendo questões fáceis, vai gerando em você uma tranquilidade, poxa, eu estou sabendo a prova, caramba, tudo que eu estudei vai caindo, então vai gerando em você uma confiança para que quando você chegue na questão difícil, você tenha uma maior possibilidade de acerto, né? E respondendo um pouco da pergunta, se você não mede, você não muda, se você não mede, você não sabe o que fazer. Então, não há caminho a seguir se você não tem ideia dos teus números, se você não tem ideia do teu resultado, né? Então, se você colocar, caramba, acertar 20 questões, é bom ou ruim? Não sei, baseado em quê? Comparado a quê? As pessoas que fizeram acertaram quanto? No ano passado foi como? Né? Então, tudo que a gente faz precisa de medições e as nossas decisões precisam ser em cima de dados, porque se a gente faz isso, nós tomamos as melhores ações de maneira mais assertiva. E a gente deixa a intuição para ser a cereja do bolo, né? É claro que a nossa intuição vai contar. A nossa vida como empresário, a nossa vida como dentro da educação, a nossa vivência, ela sempre vai fazer parte disso e, obviamente, uma IA nunca vai conseguir fazer isso. Mas a IA consegue fazer a compilação desses resultados, ela consegue fazer a medição, ela consegue fazer comparação, ela consegue te entregar esses dados de maneira estruturada para que quando você os tenha na mão, você pegue a sua experiência, você pegue a sua intuição e complemente para tomar as melhores decisões. E aí é importante aqui, eu quero ouvir o Igor com um olhar complementar também, mas a gente pedagogicamente, então, para você, gestor de escola, já começar a fazer seus desenhos, pega a caneta, papel e vai anotando. Então a gente tem aqui dois insights interessantes que são, primeiro, a era de que o professor era o dono das avaliações, eu acho também que ela tá passando e a escola precisa assumir esse protagonismo, né? Então isso é uma primeira provocação para vocês pensarem sobre ela. E outra coisa que o Felipe traz, que é a gestão dos dados que isso vai trazer para você. E aí usar a inteligência artificial para isso é fundamental. E aí eu queria complementar com o olhar do Igor no sentido de, quando a gente fala de gestão de prova, e você vivencia muito isso quando tem uma aquisição de marca nova, provavelmente, né? Porque assim, você tem hoje um processo que é extremamente complexo, mas que roda muito bem para você conseguir atender esse número de escolas tão grande. Como que você enxerga as diferenças, as dificuldades maiores para existir esse padrão? Uma organização para esse prazo correto, para que as provas cheguem do jeito certo, uma otimização de custos, porque muitas vezes a escola deixa muito dinheiro na mesa porque não se organiza para fazer essas provas. Perfeito. Então, traz esse olhar dessa gestão aí interna.
Acho que é muito legal que, né, eles trouxeram uma visão da aplicação da prova e do pós-prova, né, e eu consigo trazer a visão pré-prova, né, a produção dela. Eu ia trazer muito esse ponto que o Rafa trouxe, de como quando a gente compra uma escola, né, ou uma marca, né, uma rede de escolas, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico para entender como é que essa escola roda suas provas e suas impressões como um todo. E é muito, né, engraçado, não é a palavra certa, porque às vezes a gente fica até um pouco chocado, mas como que falta, às vezes, um pouco desse planejamento que o Rafa trouxe de gestão, desde custos quanto de planejamento, que acabam, né, se atropelando ali um no outro para fazer essa gestão. Então, quando a gente faz perguntas muito básicas do tipo, qual que é o seu calendário de provas? Como que você aplica uma prova no Fundamental 2 ou no ensino médio? Às vezes a gente tem dificuldade de obter essa resposta de um jeito fácil, de um jeito que deveria ser intuitivo, do tipo, não, no meu ano eu aplico 4 provas, né, das disciplinas, no ensino médio tem ali os simulados de Enem, coisas do tipo, e às vezes a gente sofre um pouco com isso, de conseguir pegar com o nosso pedagógico, implemente o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de implementar as avaliações nessa escola nova, nessa rede nova. Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue mudar, quebrar esse processo que as escolas já vêm, que não é 100% eficiente, 100% eficaz, e implementar o nosso jeito, porque a gente consegue ter esses ganhos tanto em planejamento, quanto em qualidade e, sobretudo, em custo. Porque a gente consegue ter, né, uma visão com muita antecedência de qual que vai ser o planejamento daquela escola, de quando é que vão ser aplicadas cada prova, quando que a gente tem que pedir, né, para os fornecedores entregarem essa prova, de qual jeito, de qual tipo de impressão, com qual custo estimado. Então, a gente consegue ter um ganho muito bom, né, óbvio, com a aplicação e com os dados que são gerados, mas também na parte do business, né, que a gente estava comentando aqui antes de começar, de ter essa gestão de custos muito mais eficiente. Então, isso é um gol assim, que a gente marca, que a gente fica muito feliz. É um dos grandes resultados que vocês geram hoje. E assim, eu, dando um depoimento de quem vivencia um pouco do processo, a gente já teve situações de pegar escolas que, por não ter uma organização nessa gestão, pagavam 25, 26 vezes mais caro do que outras que já estavam dentro de um processo organizado ali. Porque tem escola que às vezes nem imprime em gráfica externa, quer imprimir na própria impressora da própria escola, porque ou não tem o conhecimento que existe gráficas locais ou parceiros estratégicos ali, e acaba tendo um gasto muito elevado, né? E quando a gente consegue imprimir... Inclusive custos que ele nem sabe levantar, né? E Rafael, só até te interrompendo, falando agora do meu negócio, do meu business, já tive questões, quando eu estava validando ainda, anuladas por impressão mal feita. Então, quando eu levei minha impressão, estou com o simulado aqui na minha mão, que o Rafael imprimiu, a qualidade, porque a diagramação, se a diagramação for mal feita, se a impressão for mal feita, você perde uma questão. E o valor de perder uma questão é muito alto. Se vê no Enem, não vamos longe, quando se vê no Enem, quando tem uma questão anulada no Enem, o desgaste para o INEP é absurdo. Então, a mesma coisa que eu estou vendendo um simulado para uma escola, onde eu entrego o simulado com uma diagramação mal feita, com uma impressão mal feita, o desgaste é muito grande. Então, daí tu ter uma boa empresa, assim como a do Rafael, para imprimir suas provas para poder fazer. E assim, Rafa, isso que o Igor trouxe, né, é algo que é notório e latente em escolas. Escolas, diferente da sua, por exemplo, e obviamente diferente das nossas que fazem parte de um grupo, né, não tem gestão profissional para nada. A gente não fala só, falta gestão profissional para absolutamente tudo. Essa é uma parte que gera um custo absurdo, gera desgaste com responsáveis, você não mede, só que eles não têm gestão financeira, não têm gestão administrativa, não têm gestão acadêmica, e isso tudo vai fazendo com que eles simplesmente vivam, né? E aí vira uma roda viva da vida, um apagar de incêndio, né, completo, né? E você não consegue trazer uma resposta simples. Mas é fato que respostas simples são dadas a partir de processos bem estruturados. Então, quando aquilo está estruturado, tudo vira simples. Não é que seja simples para gente, por exemplo, que organizou. É porque a gente criou processos, né? E um deles é fazer com que haja terceirização dessa produção, porque a gente entende que o custo que eu estava tendo era X, eu posso ter uma logística melhor, no nosso caso são 26 unidades, então imagina a logística disso, né? Então, quando eu terceirizo, eu não só tiro esse processo do meu time, coloco o meu time para trabalhar naquilo que é importante para a escola, que é a gestão pedagógica, que é a ação do dia a dia, que é o atendimento do pai, que é o acolhimento do aluno, e faço com que esse processo possa ser feito para quem está pronto para isso.
né? Com qualidade, com gestão, com prazo, com entrega, com responsabilidade. E aí chega pra gente e a gente consegue fazer com que isso possa ser aplicado pelo time que está pronto para trabalhar nisso. Tá? E é importante porque, assim, todo episódio acaba caindo nesse senso comum aqui e que tem exceções, obviamente, mas a essência do mercado da educação é o apaixonado pela educação, é o pedagogo, que tem um projeto bonito e tal, mas que ele não tem esse nível de gestão, é a regra. Existem as exceções, está melhorando muito, os grandes grupos chegando e dando esse ar de profissionalismo, mas não é a realidade majoritária. E aí, muitas vezes, já não tem a gestão da escola, aí é o que o Igor falou, ele vai criar dentro da escola um outro negócio para ele gerir, que é uma gestão de produção, né? Então ele dobra o problema dele, então isso é realmente uma realidade dura. Ele sai do core dele, né? E acaba que uma coisa que a gente estava falando muito de business, de gestão de custo, de processo, mas que impacta lá na ponta, quem vai impactar o aluno, né? Quando eu olhava só para material didático e o tema de prova veio para mim, eu lembro muito que, né, a minha gerente na época falou, cara, as provas, elas não existe a possibilidade de elas não estarem na data que a prova está sendo programada. Porque imagina, o aluno está estudando a semana toda, ou enfim, o mês inteiro para ter aquela prova, tem todo o estresse, ele abdica de coisas no dia a dia dele, para chegar na prova e a escola, então, a gente não recebeu a prova, não vai ser adiado. Gera ali acho que um sentimento do aluno ficar feliz, mas, cara, olha o impacto que gerou. É horrível, né? E ainda é um problema para a escola, porque isso aqui que você botou agora, que está encaixadinho, vai botar onde? Que isso aqui, todo o resto tem que jogar para frente, né? E o calendário de escola é uma coisa impressionante. Eu falo sempre pro meu time, atrasar a apostila para uma escola é desastroso, porque o pai fica maluco. Tal. A aula não tem a mesma tranquilidade, dinâmica. Agora, a prova, ela consegue ser pior, né? Que é a avaliação, é ali que tu vai testar o conhecimento que aconteceu, porque a partir da prova, tu tem que... Daí a importância dos dados que ele estava falando. A partir da prova, antigamente a gente fazia a prova para ter uma nota, que era a antiga gestão. A nova gestão, tu tem que gerir os dados dessa prova e trabalhar em cima desses dados na semana seguinte. Então, daí você ter um simulado de qualidade que consegue mensurar quais foram os assuntos abordados do simulado, quais os seus alunos tiveram dificuldade, quais as competências, quais as habilidades. Tudo isso hoje, através da IA, a gente consegue detectar e trabalhar na semana seguinte. Então, uma semana dessa que você perde de prova é catastrófico para uma escola. E por que as escolas têm tanta dificuldade em gerir esses prazos, né, entre recebimento, organização das questões e produção? Vocês que vivem realidades de muitas escolas, quais são os dados que vocês enxergam assim, isso aqui são os dificultadores? Cara, vamos lá. Existem alguns fatores, tá? Humanos e processuais, beleza? Vou começar com os humanos. Falta de compromisso do professor. Eu sei que eu estou levantando um tema polêmico, eu sei que eu estou colocando algo aqui que mexe, mas é uma realidade, né? O professor tem pouco compromisso com a avaliação, pouco compromisso com uma entrega. Muitos, obviamente que eu não estou generalizando, beleza? São alguns, mas alguns acreditam que o único trabalho dele é entrar, dar aula e ir embora, né? Então isso traz uma falta de compromisso muito grande. Porém, nós só temos falta de compromisso onde não existe gestão. Não sei se vocês concordam comigo, né? O ambiente onde nós vamos molda o nosso comportamento. Então, se eu vou em um local que está sujo, desorganizado, eu tendo a deixar minhas coisas desorganizadas, soltas. Se eu vou em um lugar limpo, lindo como esse aqui, eu vou me comportar direitinho. Eu estou o tempo todo tomando a minha água e voltando para o lugar onde ela está, porque está organizado. Então, o local molda o nosso comportamento. Então, se falta gestão, se falta cobrança, se falta processo, se falta prazos, as pessoas vão fazer aquilo que querem. Então, é um pouco de falta de processo com o descanso e o descaso de alguns profissionais que têm a responsabilidade de entrega. E só te complementando uma coisa, até um pedido que eu faço para você, professor. Quando você dá a liberdade, a oportunidade da escola terceirizar algo como a prova, como o simulado, você tira um peso da sua costa, porque hoje nós sabemos também que a dificuldade de muitos professores em ter um bom salário é a quantidade de aulas que eles dão. A minha realidade no Maranhão, eu tenho até sócios no meu pré-vestibular, eles dão aula na rede particular de 7 da manhã até, 8 horas da noite e depois vão para a rede pública.
porque eles também querem ter uma certeza, porque Fiz muito isso. Imagino, para poder ter um salário bom e ter um salário certo, que todo mês dá o governo. É impossível fazer gestão de prova, né, nessa realidade. Eu cheguei a dar 76 aulas por semana. Imagina, e o professor ainda tem que corrigir essas provas. Então, professor, quando levarem sugestões para sua escola, quando levarem simulados externos, comprem a ideia. Porque às vezes a gente vê, até às vezes eu fico chateado. Poxa, a gente está levando algo, está comprando algo, e o professor está em sala de aula criticando, às vezes com ciúme, às vezes tem o ego, tem aquela questão. Não, comprem a ideia. E se tiverem defeitos, se tiverem observações, falem com a empresa que vocês adquiriram o simulado, porque a empresa pode ouvir vocês. Mas é mais viável hoje para uma escola terceirizar esse serviço do que ter internamente, imprimir internamente e não ter o resultado que a escola tanto precisa. O Igor pode complementar também, porque eu acho que em alguns momentos existe uma rejeição ou uma barreira que é criada pelo professor, que é assim, a escola vai trazer a prova pronta, mas e se eu não tiver dado essa matéria? E se eu não... Às vezes ele mesmo não sabe resolver aquele exercício. Vocês que têm algumas provas que são da rede toda, como que isso é gerido com os professores? Eu acho que aqui a gente tem uma fala muito próxima, né, ao que ele trouxe, que é sobre não só o professor gerenciar a prova, mas desde o porteiro da escola até, de fato, quem vai aplicar a prova para o aluno, de conseguir gerenciar essa prova na escola da melhor forma possível. Se a gente hoje recebe, né, uma prova de vocês, a gente tem que ter um processo de recebimento daquela prova, de armazenamento dela num lugar seguro para não vazar gabarito, não vazar a própria prova, que, né, raramente acontece, infelizmente, para a gente garantir que não vai ter isso, que o professor vai conseguir aplicar a prova da melhor forma possível, que os alunos vão conseguir responder as questões sem saber previamente, né, qual é a resposta ou ter nessa informação. Então isso é uma coisa muito difícil para a gente. Conseguir fazer as escolas que estão ali no dia a dia, resolvendo N problemas, né, que a gente sabe que a gestão da ponta é uma coisa muito difícil. Né, tanto problemas em sala de aula quanto nos corredores, quanto na própria gestão, né, ainda mais uma escola que, né, tá ali, que é um pequeno gestor, né, que está olhando aí só para a sua escola. E a gente sabe que tem N problemas e que se a gente tem uma pessoa, um responsável, ou um processo muito bem estruturado para você receber aquela prova, armazenar ali por 2, 3 dias antes da aplicação e conseguir gerenciar para que na hora da aplicação ela seja feita da melhor forma possível, isso já mata muitos dos problemas que acontecem. Nesse tempo que eu estou aqui, eu já vi N casos de provas que vão sem o plástico, que né, vão nos bolinhos de 10, e aí a escola fala, deixa para lá, a gente abre o outro e consolida. Cara, não, de repente, essa que tá faltando, vazou e a gente não sabe. De repente a gente pediu para imprimir numa gráfica que pegou uma prova e tá com ela ali, pode acabar vendendo para alunos ali da região. Então, é um perigo que a escola tem que ter esse comprometimento de que, cara, recebi a prova, armazenei no lugar certo, vou deixar ela com uma pessoa de confiança, né, seja o diretor, seja um inspetor, para conseguir aplicar na data certa. Então, isso é um cuidado que a gente tem muito, principalmente com escolas novas que a gente acaba comprando, de, cara, como é que é o seu processo de provas hoje, de recebimento, de aplicação, e como é que a gente pode implementar o modelo Salta para que isso seja feito da melhor forma possível. Legal. E aí, eu quero ouvir agora dos três em realidades diferentes, que é o Felipe, que vivenciou, inclusive, a implementação desse processo, que é realidades que ele já viveu de cada escola força máxima ter provas diferentes e ter provas que são unificadas iguais para todas elas. O Rômulo, que faz essa implementação de unificação de a prova vai chegar pronta na sua escola, como que é essa recepção. E o Igor, que vive, assim, às vezes uma marca que estava acostumada a fazer do jeito dela e tem que chegar ali, agora tem o simulado Enem, que é igual para o grupo todo, você vai ter que fazer a mesma prova. É isso. Eu queria ouvir de você, assim, quais são as dificuldades dessa unificação? Quais são as barreiras que vocês recebem, assim? Os impeditivos que as escolas normalmente colocam, de falar, não, mas não vai funcionar por isso. Para a gente tentar quebrar esses paradigmas para aquele diretor que quer fazer isso e, de repente, a gente conseguir ajudá-lo a conseguir. Bom, assim, a gente enfrenta bastante, muito parecido com, claro que em escala menor, mas muito parecido com o que o Igor e o Salta enfrentam, porque hoje o nosso principal modelo de expansão com escola, com colégio força máxima, são as franquias. E dentro da franquia é a virada de bandeira, que nada mais é do que uma escola que já existe 20, 30, 10, 15, 7 anos, enfim, a gente tem a escola até de 49 anos, que já teve muitos alunos,
mas vem perdendo alunos por falta de gestão de matrícula, de gestão de processos. Não tem sucessão, como no seu caso, seus familiares tiveram sorte de ter você, mas a grande maioria não tem, ou não tem ideia, ou não quer, né, gerir esse processo. E essas escolas topam deixar de ter o seu nome e tornar-se força máxima. Mas vamos lá, uma escola de 49 anos, que viveu 49 anos fazendo processos de um jeito, para que ela possa adotar um novo modelo, é preciso que a gente venda muito bem a ideia. A ideia de que o processo como um todo vai trazer aluno para você, né? Não só a matrícula, não só a gestão da rematrícula, não só a captação. Nós hoje somos 8.500 alunos, saímos de 100 e poucos alunos lá em 2009 para 8.500 agora, mas não foi um processo somente de captação, é um processo do dia a dia, é um conjunto de ações. Então a gente vai, não é fácil, aqui tá bonito, tá falado legal, mas é um dia a dia de luta muito grande, porque as pessoas elas querem uma capa legal, elas querem um envelope legal, mas o conteúdo elas têm muita trava em mudar. Então a gente bate muito nessa tecla de que só colocar, a gente fala muito isso, tá? Só botar a placa força máxima não vai matricular, porque não é isso que traz aluno. Traz aluno é uma gestão de processo completa do seu dia a dia, que culmina com a matrícula. Então a gente trabalha isso, mas enfrenta muita resistência, porque o professor sempre diz que a questão está ruim, a questão não foi bem formulada, essa questão não tá fora do módulo, tudo isso está errado, e aí você vai batendo muito nessa tecla, e é um trabalho diário, de formiguinha, um a um, gestor a gestor, professor a professor, para que você consiga fazer essa conscientização. Tem dado certo, é muito trabalho, muito suor, mas é um processo que precisa ser feito. Não, com certeza. E tu falaste de sucessão, eu até tenho percebido, que eu acho que, também, que é o meu caso, tenho visto isso em algumas escolas. Hoje as escolas elas estão vendo mais essa parte empresarial por uma empresa, por parte da sucessão, porque hoje também eu estou aqui, eu tenho a liberdade de pensar, de criar, de inovar, de buscar inovações, porque eu tenho um suporte por trás. E aqui fica também meu agradecimento a quem está lá na escola, porque eu não sou o sucessor sozinho. A minha irmã, a Regine, ela é a diretora do ensino médio. Ela está lá recebendo pai todo dia. A Kelly é do fundamental, a Rafaela é do infantil, o Franklin é jurídico, a Rossana é do administrativo. Então, eu tenho uma barreira, eu tenho uma equipe por trás que me dá liberdade para estar na Bet Educar, desenvolvendo, aprendendo, estando com grandes pessoas como vocês e trocando informações e trocando network, que se eu não tivesse eles por trás, eu não teria essa liberdade. E a maior dificuldade que eu vejo, foi por isso até que eu fiz aquele pedido, são os professores, que muitos têm esse ciúme da prova de fora, da questão de fora, sendo que antes de eu abrir a minha empresa, eu fiz vários treinamentos com várias escolas, com vários professores e falei, se vocês possuem questões autorais, me tragam, eu compro de vocês. No entanto, não trouxeram. Então, é aquela história, não compra a ideia, mas também não faz nada. É mais fácil reclamar do que fazer. O que é ruim, o que existe é ruim, mas eu não vou fazer o melhor. Fazer o melhor. Então, por isso que eu falo para os professores comprar a ideia, hoje é a nossa maior dificuldade. E também, às vezes, a questão da dificuldade, porque hoje no Brasil nós temos várias realidades. Então, a realidade do Maranhão é uma, no Ceará, que é um estado que pega pesado, essa questão de simulados. Então, às vezes, tem estados que falam, achei muito difícil a prova. Mas eu falo, é melhor você achar difícil o meu simulado do que achar fácil, chegar no Enem, você tirar uma nota baixa e falar, poxa, mas no simulado eu me dava tão bem. Então, essa hoje é a nossa maior barreira. E tem alguma dica de quebra de barreiras que vocês têm tido sucesso com essa lida aí com o professor para esse convencimento? É tentar sempre trazer o professor para perto. Eu tenho levado para as escolas parceiras da gente, nossa equipe principalmente meu sócio Marden, que ele é uma das pessoas que faz as questões, que faz os itens, na verdade, levado para as escolas para explicar como se faz um item, que não é tão simples, porque muitos professores a gente escuta, eu tenho questões autorais. Aí quando você vai olhar, não tem nada a ver, não tem um distrator, não tem a quantidade de caracteres, que isso, gente, é outra coisa que às vezes a gente não percebe. Um simulado bem feito, até a quantidade de caracteres em cada questão tem que ser igual ao do Enem, porque é o tempo que o aluno está lendo. Então a gente vai ver e ver ao pé da letra, não são questões, muitas das vezes, iguais às que o Enem solicita que a gente, com as competências, com as habilidades, com os distratores.
Às vezes, para quem não sabe, os distratores, às vezes você está respondendo uma questão, você encontra, uma dos itens está certo, então essa aqui, sendo que tinha uma pegadinha na prova. Então isso tudo a gente tenta levar para o professor para eles comprarem a ideia, porque hoje, infelizmente, se o professor não compra a ideia do que você quer vender na sua escola, está fadado a não dar certo, porque é ele que está diariamente dentro de sala de aula. Aí, falando de processo, uma barreira que eu enxergo muito, hoje a gente tem, né, uma estrutura pedagógica super robusta, com cada marca tendo ali sua diretriz, seu direcionamento, sua mandala, e um pedagógico holding, né, que acaba tomando as decisões junto desse time pedagógico, que passa para a gente como que deve ser feito esse processo, tanto no tipo de impressão, em quantas páginas, prazo de entrega, e uma resistência que a gente sofre é justamente a gente conseguir dar pitaco, não tendo essa expertise pedagógica, nos materiais que os pedagógicos querem imprimir. Então a gente às vezes chega e fala, cara, beleza, a gente está imprimindo aqui uma prova 100% colorida. Será que a gente não consegue deixar uma prova metade colorida e metade preta e branca para otimizar custo e ter um resultado melhor para vocês em termos financeiros e que não vai fazer diferença, né, na prática ali do aluno? Claro que, como você comentou, se ficou uma imagem que antes era colorida e dava para a gente ver, hoje preto e branco não dá para enxergar nada, prejudica a aplicação. Óbvio que a gente não vai mudar. Só que se a gente consegue fazer pequenos ajustes... É predominante texto, né? Exatamente. Se a gente consegue fazer ajustes pequenos no arquivo e que vai gerar um ganho significativo, por que não? E a gente enfrenta alguma barreira, né, principalmente dos times pedagógicos, que estão focados numa prova bem aplicada, uma prova bonita, né, para o aluno, de conseguir fazer esses ajustes num arquivo que vai gerar um ganho para a gente. Só que isso é, né, 100% conversável, a gente, né, alinha muito com eles, fala, não dá, vamos fazer só um teste. Será que se a gente fizer esse teste, a gente vai conseguir ter um resultado parecido com o que era anteriormente? Conseguimos, ótimo. Então a gente aprovou nosso ponto, a gente consegue seguir para os próximos, exatamente, validamos o ponto, a gente consegue seguir para frente e vamos cada vez mais ter essas provocações com os times para a gente conseguir melhorar a gestão de custos, gestão de processo, porque às vezes a gente recebe um arquivo num prazo que a gente não consegue fazer uma aplicação, a produção da prova, porque temos uma especificação muito específica, né? Então a gente acaba tendo uma dificuldade, a gente fala, cara, se a gente não te fizer uma faca no arquivo, será que vai prejudicar tanto assim? Não vai prejudicar. Então ótimo, então vamos seguir com esse plano B, que não é o mundo Disney ali das ideias, mas que vai atender a sua necessidade. Só que isso é uma barreira que a gente enfrenta e que a gente faz muito no mapeamento de quando vem uma escola nova, uma marca nova, e que a gente tenta alinhar isso para ter essa gestão de custos do melhor jeito possível. Só para completar, Rafa, posso ser polêmico de novo? Vamos lá. Olha o corte. Separa o corte aí. Você, gestor, cuidado. O pedagógico fale a sua escola. Ele pode falir a sua escola. Você precisa ter cuidado com isso. O exemplo do Igor foi perfeito. Se você pode ter algo com o menor custo que não vai impactar no aprendizado, essa é a decisão que você precisa tomar. Não é o seu gosto, aquilo que te agrada, que vai fazer o aluno aprender mais. Então, se a gente não tem gestão de custos dentro da nossa escola e deixa o pedagógico solto para que ele faça aquilo que ele deseja, é óbvio que o custo sempre vai ser maior, né? Então, é preciso ter esse equilíbrio, essa balança precisa estar equilibrada. É óbvio que você não vai deixar o aluno sem as necessidades, sem os aprendizados, sem as personalizações, sem aquilo que é importante para o aprendizado dele, mas ao mesmo tempo você também pode fazer otimização. Então, quando a gente entrega para o time e conscientiza as pessoas de que qual é o custo disso, esse custo está medido, esse custo pode ser otimizado, você, por exemplo, já avaliou se produzir internamente ou produzir com um parceiro vai gerar para você uma diminuição de custo? Produzir com o parceiro gera, maravilha. Mas eu estou apegado. Não, isso é o pedagógico falando. Eu querendo tomar isso para mim porque eu acho que eu faço melhor. Não, mas isso otimiza? Caramba, vai chegar uma prova de qualidade tanto quanto, ou muito melhor muitas vezes. Então, pedagógico pode falir a sua escola, cuidado com isso. E no fim do dia, sempre vai ser gestão, né? Assim, eu converso com escolas de todos os cantos do Brasil e eu posso falar sem nenhum medo de errar. É muita escola que gasta muito mais por não fazer uma boa gestão. Muitas. Eu já tive escola, não estou exagerando, tá? Eu já tive escola que eu conversei que tinha um custo por impressão de quase 1,50 por impressão. E a gente tinha proposta na mesa para reduzir, 10 vezes, mais de 10 vezes esse custo.
e ela não conseguiu fazer porque ela não conseguia fazer a gestão do prazo dos professores entregarem a tempo de receber esse material dentro. Problema. Então, assim, eu acho que isso é a falência, que é o que o Felipe falou, é falir a sua escola porque você não quis assumir a responsabilidade de gerir seu negócio. Pô. Você precisa fazer o negócio acontecer. E às vezes, desculpa, pode acontecer da escola não ter essa noção de que fazer um ajuste no arquivo vai mudar completamente a gestão de custos deles. Então, até uma outra dica, né, para quem está assistindo a gente, é que tenha parceiros que vão com vocês e que melhorem as coisas e te deem essas ideias. Né? O Rafa já mandei vários arquivos para imprimir e o próprio Rafa já veio e falou, cara, por que você não imprimir dessa outra forma que vai reduzir muito o custo? Cara, beleza, vou falar com o meu pedagógico aprovou, pô, golaço, vamos ter o arquivo que o pedagógico quer, num custo otimizado, e seria muito mais fácil mandar para ele o arquivo, ele me cobrar lá o valor, e, cara, tô ganhando, o salto é que me pague. Cada um que veja o seu. É isso, exatamente. Então, ter parceiros estratégicos que consigam te dar soluções que às vezes você não consegue ver, também é um ponto muito, muito legal. Perfeito. É isso, é gerar a comunidade dentro da escola para gestão, que a gestão, no fundo, é sempre isso. E aí eu queria terminar essa primeira etapa nossa de perguntas aqui, só finalizando com dicas práticas, porque eu acho que o episódio está extremamente prático, então você que está recebendo isso aí, é o que eu falo todo episódio, não adianta só escutar. Ficou com fone, ouviu tudo e foi e seguiu a vida, perdeu tempo. Sim. Caderninho, lápis pequeno vale mais que memória grande. Eita. Anota, essa é boa, hein? Essa é boa. Anota pelo menos uma das dicas aqui que você vai aplicar na sua escola hoje. É aplicação, pô, a execução vale muito mais. Então tira aí, eu tô ouvindo aqui um monte de coisa que eu vou dar dica aí para vários parceiros aí que eu sei que vão aplicar. Então agora eu queria finalizar essa primeira etapa dessa forma que a avaliação, assim como material didático em geral, por muitas escolas é tratado como custo. Por quê? Porque ele não consegue gerar valor naquilo e muitas vezes até viabilizar a monetização. O simulado dá para se monetizar, sua apostila dá para monetizar, material complementar dá para monetizar. Então, assim, dicas práticas que vocês consigam dar para esse gestor que está ouvindo e que olha para a linha dele de impressões só como custo e esquece que aquilo é uma oportunidade, de repente, dele monetizar em cima. Quem consegue dar dicas práticas aí para os gestores? Bom, vamos lá, consigo. Quando você, por exemplo, consegue pegar o conteúdo, um uso prático de inteligência artificial. Claro que existem vários, né? Um uso simples e prático. Eu pego o conteúdo que foi cobrado naquela avaliação para aquela determinada turma. Subo esse conteúdo, pego as questões que foram aplicadas, subo, e pego as notas dos alunos daquela turma e subo. E peço para ele fazer uma avaliação do resultado dos alunos em cima das questões, fazendo uma comparação com aquilo que foi lecionado pelo professor. Ele vai me dar uma linha mostrando, por exemplo, quais os possíveis gaps de aprendizagem daqueles alunos naqueles conteúdos. Os alunos, por exemplo, tiveram gap de conteúdo em fração. 60% não aprenderam fração porque ele identifica que aquela questão cobrou um determinado conteúdo, cobrou uma determinada base que os alunos, por terem errado, não aprenderam. Então você precisa gerar uma nova aula, você precisa gerar um fechamento de gap desse conteúdo. É óbvio que você, como escola, deve fornecer mais aulas de aprofundamento. Porém, você pode fazer isso e ainda criar outras possibilidades de monetização, como cursos paralelos, que fortalecem esses conhecimentos. Matemática, português ou outras disciplinas, não importa. Então você pode oferecer e fazer com que o aluno que já é seu cliente possa fazer com que você tenha um LTV maior ainda, para que você possa monetizar mais ainda. Mas você precisa provar que existe o gap, você precisa mostrar que existe uma defasagem para que o responsável e o próprio aluno se interessem em falar, cara, eu preciso disso aqui porque eu não aprendi. Então, uma dica rápida e fácil aqui para a gente aplicar e monetizar. E o gestor tem que entender isso, né? Às vezes, por olhar a escola não como negócio, ele fala, mas eu vou cobrar mais. O seu aluno vai fazer isso em outro lugar. Se você não fizer, ele vai fazer, né? Você é na frente. Então, o que eu vejo? Aí eu falando também do meu produto. Um dos diferenciais do meu produto, que era uma dor que eu tinha, e que eu supri essa minha dor dentro da minha empresa, e estou suprindo de outras escolas, eu tinha que, antigamente, contratar a quantidade de simulados que eu fosse adotar um ano antes. Então, para um pré-vestibular chegar em outubro e falar quantos alunos você vai ter ano que vem? Ah, não sei.
Pré-vestibular é uma interrogação. A própria escola, às vezes você contratava 120 simulados e uns 100 alunos fazer, você perdia 20 simulados. Então, nosso simulado do Conex Edu, a escola paga pela quantidade de alunos que realmente responderam o gabarito, a quantidade de gabaritos enviados. Então, em cima disso, o que a gente faz hoje na nossa escola? Eu tenho um pré-vestibular também. O pré-vestibular, o meu aluno não paga, mas eu vendo para o aluno de fora, uma receita a mais que tem. E isso faz com que o aluno de fora veja como é que está o resultado dele dentro do Brasil e dentro do nosso estado. Porque a gente vê muitos dos sistemas que eles dão um resultado ranking nacional. Tá, mas eu estou competindo com pessoas de dentro do meu estado. No meu estado é a UFMA, que é a Federal do Maranhão. Como é que como é que estão esses alunos que fazem o simulado dentro do Maranhão? Eu consigo gerar esse ranking. E tem um segredinho que eu gosto muito de falar: apliquem o simulado para alunos de segunda série do ensino médio de outras escolas. Aí você vai conseguir reter alunos bons, de repente oferecer uma bolsa, oferecer um desconto, você consegue ver um ranking de alunos de outras escolas e daí fazer uma captação de alunos que sejam de repente até melhores que os seus. Então eu vejo muito isso é uma monetização indireta, né? Se você faz um simulado bem feito e convida pessoas de fora da sua escola, você já criou uma base de dados que é lead para você. Com certeza. Então, assim, olha que lead barato. Qual foi o custo do lead? Foi um simulado que você aplicou. E o simulado já está pago. Você só vai pegar um simulado que já foi pago e agora eu vou aplicar para outras. Se você cobrou a inscrição, é CAC zero, né? Exatamente. Acho que é muito nesse caminho que eles estão falando sobre comparações, né? Acho que quando a gente vende um material didático e coloca ali o preço pro responsável pagar, ou mostra aí um simulado, uma avaliação com uma robustez maior, né? Tanto em parte pedagógica quanto em parte da impressão mesmo, a gente consegue justificar para aquele responsável o que ele está pagando. Hoje a gente sabe que a realidade do Brasil ela, varia muito de classes sociais e é um esforço, às vezes, a gente ter uma educação de qualidade, uma educação privada, e que precisa a gente estar todo dia justificando para aquele responsável, para aquele aluno, que ele está pagando o valor, que ele está tendo retorno. Então, quando a gente mostra para ele que o material didático dele está chegando no prazo certo, na qualidade que ele espera, que ele está tendo resultados, seja das avaliações da própria escola ou em vestibulares, e que a gente consegue deixar escancarado para eles o quanto foi produtivo para ele, acho que já gera automaticamente uma experiência positiva e consequentemente, uma rematrícula, uma adesão de material para o ano seguinte, que às vezes a gente sente essa necessidade, esse impacto do tipo, meu filho só vai estudar com o que o professor colocar em quadro. E às vezes a gente sabe que o material está ali para apoiar, para justificar o dia a dia do aluno na escola e que ele consiga tirar o maior proveito daquilo. Então, quando a gente consegue fazer essas comparações e deixar claro para os responsáveis esse ganho, acho que isso gera uma monetização, seja para o próprio ano ou para o ano seguinte, e vai gerando uma cascata, né? Muito bom. Gente, tem muita dica. Se você não tirar 2 dicas e aplicar, aí tá... né? Fala aí, Felipe. E aí, a gente parte para um segundo momento agora do podcast, que a gente faz agora aquele bate-bola mais rápido. Então, assim, de forma um pouco mais objetiva. A gente tem 3 quadros. O primeiro deles é caso real, vida real. Então, é um exemplo prático, de forma bem resumida, assim, eu fiz isso, gerou isso. Então, eu gosto de dizer assim, ou você conta um case de muito sucesso para as pessoas poderem adaptar na realidade dela e aplicar, ou um case que deu muito errado para evitar o erro de alguém que faria algo parecido. Então, rapidinho, case que você vivenciou ou presenciou e que possa ensinar aí para quem nos ouve. A gente tinha muito problema, com reclamação do professor e até dos diretores ou proprietários das franquias em relação às nossas avaliações. Aquilo que eu falei, tá errado, questão fora do módulo e tal, muito difícil e tal. E o que a gente fez, cara? A gente tinha um grupo de pessoas, que produziam as nossas avaliações. A gente pegou uma das provas que era produzida por esse grupo e mandou, vai ser essa aqui, para uma determinada turma, beleza? Tava tudo certo, tudo dentro do padrão, tudo ok. Foi um teste, mas estava medido, E aplicamos. E aí foi um caos, nota baixa pra caramba. E aí o diretor da escola falou pra gente o seguinte, se tivesse sido feito pelo professor local, não teria acontecido isso. E aí, o local, fulano de tal. E a gente entregou para ele que o fulano de tal era justamente a pessoa que produzia a avaliação pra gente. Então, a gente conseguiu provar
de maneira muito rápida e tranquila, que a questão não está necessariamente em quem produz a avaliação, e sim na aceitação, na crença, na preparação do professor em sala de aula, no acompanhamento do estudo do aluno, do estudo dirigido do aluno, na presença do aluno na nossa monitoria, que a gente tem esse acompanhamento do aluno, então, na gestão pedagógica desses alunos. Então, existem várias coisas que precisam ser medidas que perpassam apenas a questão da avaliação. Então, um case rápido que a gente falou assim, cara, vamos testar. A gente já sabia da possibilidade, deu certo e a gente, pelo menos, conseguiu provar para boa parte deles que a questão dos problemas não era apenas na avaliação. Vamos lá, eu vou levar um pouco mais para o lado empresarial. Antes de escalar o meu produto, eu validei ele e eu não comecei com ele 100% pronto. Tive problemas no começo da avaliação, tive questões anuladas no meu primeiro simulado, mas eu poderia não falar isso, mas eu falo porque não comece quando o seu produto estiver 100% pronto. Comece como puder. Você vai ter, mas antes, valide o produto antes de escalar. Mas comece do jeito que puder. Porque é melhor você começar do jeito que pode começar, do que nunca começar. Aí você vai esperar o produto ficar perfeito para lançar, o produto vai estar sendo lançado tarde. Às vezes a gente escuta muito isso das pessoas, mas é uma realidade. Se você quer fazer um produto, se você quer escalar um produto, comece de uma forma que seja viável financeiramente e de uma forma que você tenha como ter controle, mas também sabendo ouvir críticas, que isso aí eu acho que é uma grande dificuldade de muitos gestores. Quando vem alguém criticar, querer se esconder, querer justificar, não, se errou, errei, agora eu estou acertando. Então eu acho que isso é uma coisa importante. E a parte boa que eu vou repetir é que a gente trouxe no nosso simulado é exatamente o contrato ser de acordo com a quantidade de questões corrigidas. Que isso aí eu acho que foi uma coisa que a gente acertou de verdade, porque evita com que a gente estava falando agora um pouco de gestão, evita com que a escola compre simulados e os alunos faltem no dia do simulado e você vai estar pagando por algo que não foi entregue. Então eu acho que é isso. Eu falo que essa frase, eu nunca gostei dela, o feito é melhor que o perfeito. Agora eu gosto muito do o feito é melhor que o perfeito não feito. Não feito. Né? Então, que é o que você falou, assim, melhor do que um produto perfeito é ele feito, né? Se for perfeito e não fizer... Você não tem vergonha do seu produto, do seu primeiro produto, que você demorou a lançar. Se você tem medo ou vergonha de ficar aprimorando nessa primeira versão que você lançou, não tem como continuar. Acho que um ponto aqui que eu trago que eu falei já bastante de custos, né? Acho que quando a gente bate nessa tecla de gestão de custos, a gente não está falando que gestão de custos é escolher o mais barato. Acho que o gestor ele tem que ter essa noção de que se ele está fazendo uma cotação entre vários parceiros e o parceiro entregou um orçamento de uma prova 1,30 e outro de 80 centavos, não vale no automático de escolher o de 80 centavos. Uma gestão boa de custo é uma gestão que você consegue entregar o que você se propôs com um custo otimizado. Então, a gente já passou por cases ruins, né, que a gente teve lições aprendidas de a gente pedir uma cotação de alguma avaliação e que tem uma discrepância muito grande no custo entre esses fornecedores e, intuitivamente, fala, cara, não tem nem o que pensar, vamos nesse fornecedor A aqui, distribuir para o Brasil inteiro, a prova vai ser aplicada daqui a um mês, não tem como dar errado. E dá. E aí a gente fica sabendo isso quando? 2 dias antes da prova. E aí o custo que a princípio seria uma economia, uma economia que a gente já vendeu para a diretoria, já falou, consegui aqui um save nesse orçamento, hein? Você vai chegar lá 2 dias antes, o pedagógico, oi Igor, a escola não recebeu. Fala, que isso, como não? A gente pediu essa prova um mês antes, impossível não ter recebido. E não recebeu. E aí a gente tem que fazer esse plano B, parar tudo que a gente está fazendo, começar a ligar, fornecedor, pelo amor de Deus, imprime essas provas numa tiragem muito menor e, consequentemente, um custo muito maior. E aí, como o Felipe falou, às vezes a gente tem o pedagógico falando da escola, mas os incêndios também falando das escolas. Então, o que a gente acha que vai ser uma prova com custo muito barato acaba sendo muito caro. Então, acho que uma dica muito boa é gestão de custos não é o custo mais barato. Isso é uma dica para qualquer empresário, né? Qualquer. E aí... a gente vai pro nosso segundo quadro, que é o diário de classe. Ih, rapaz, ó, Felipe, assim como eu, deve ter preenchido no que a gente... Muito. Aquele de papel, né? Muito. Eu corria, né? Não dava tempo, eu tinha uma ajudante que fazia pra mim.
Mas essa parte burocrática que sempre foi importante, aqui no podcast ela também segue no papel, no nosso caderninho do Diário de Classe, que é o seguinte. Nesse quadro, vocês vão falar para mim. Pode ser de maneira genérica sobre educação ou especificamente sobre o tema do podcast, que é gestão de provas e simulados. Um elogio, algo que vocês olham para a realidade da educação e falam, cara, isso está funcionando muito bem. Uma advertência, que é assim, isso aqui, por mais importante que seja, está acontecendo de uma maneira que precisa mudar. Eu preciso melhorar esse processo aqui. E uma suspensão, aquilo que vocês eliminariam do cenário porque está fazendo mal ao processo. Beleza? Então, aqui é bem bate-bola, que isso é corte para o Instagram. A edição já está olhando ali, nós vamos fazer o corte, que é elogio, advertência e suspensão, beleza? Então eu vou perguntando, você vai me falando. Vamos começar? Vambora. Pode ser, Felipe? Pode ser. Tô Então pronto. bora. Seu elogio. Introdução de inteligência artificial em vários processos pedagógicos e de gestão da escola. Muito bom. Sua advertência. Cuidado pedagógico muito forte, muito preocupado apenas com o que quer fazer, com aquilo que deseja em fazer com que você fique feliz, pode falir a sua escola. Porrada isso aí. E por fim, suspensão, seu cartão vermelho. O que tem que ser excluído? Falta de gestão profissional de escola. Isso tem que sair. Isso é ruim para todo o ecossistema, porque você acaba trazendo práticas ruins para um ecossistema que está crescendo, está ficando tão bacana, porque a profissionalização está chegando, então precisa acabar com isso hoje, já, agora. Muito bom. Vamos lá, Rômulo? Vamos. Tá preparado? Tô. Então vamos lá, seu elogio. Então, o elogio é cada vez mais aparecendo empresas como a nossa, que estão levando simulados 100% autorais para as escolas. Então, a nossa é uma dessas empresas, mas que eu acho que isso é um elogio para o mercado de educação, que está abrindo a sua cabeça e está vendo que isso aí é algo que não tem mais como retroceder. Eu acho que isso é um elogio. Muito bom. E sua advertência, o que tem que mudar? A advertência que eu vejo é que tem empresas, que é já fazendo o contrário, que estão entrando em escolas que não estão preparadas. Que aí é quando a escola deixa vazar uma prova, deixa vazar um gabarito. Tem aluno que vende gabarito hoje em grupos de WhatsApp. Isso eu já passei por isso com os simulados que eu comprava. Então a advertência é, por mais que você queira escalar, saiba onde você está entrando. E eu falo isso para simulados, falo isso para sistemas de ensino, porque uma vez que seu produto é mal colocado numa empresa que não está preparada, queima o produto dentro da cidade. Boa. Escala com responsabilidade. E por fim, suspensão. A suspensão, aí eu acho que eu vou ser um pouco mais duro, com o INEP. Porque o INEP, ele cobra do aluno muito conteúdo para estudar e cobra pouco conteúdo no Enem. Então, às vezes, o aluno ele passa um ano inteiro estudando muita coisa, que às vezes impede a escola de pensar fora da caixa, de trazer, às vezes, até uma questão que eu defendo muito hoje, que é o empreendedorismo, que é algo que eu queria levar muito, eu estou levando para o ensino médio da minha escola. O bilíngue também, às vezes, está causando desinteresse no aluno pela quantidade de assuntos que o Enem, que o INEP cobra do aluno. Quando chega no dia do Enem, não é cobrado a grande parte desses conteúdos. Então, eu acho que essa suspensão fica por parte do INEP. O desalinhamento da BNCC com o INEP ali. Eu acho que... Muito bom. Vamos lá, Igor. Vamos lá. Seu elogio. O elogio é como que a gente está percebendo que tem os profissionais que antigamente olhavam só para sua caixinha, né? Então só o seu pedagógico, só os suprimentos, só a gestão escolar, e já estão conversando mais entre si, tendo essa conversa mais ampla para conseguir fazer uma prova com qualidade, com um custo bom e que vai gerar resultados para o aluno para fazer uma gestão pós-prova. Então acho que essa integração... Uma gestão mais generalista ali. O processo inteiro, desde a produção até o pós-prova. Boa. Sua advertência. Minha advertência é cuidado em você não ter esse processo 100% mapeado. Como eu falei, já é um elogio, a gente já está vendo esse movimento, mas acho que ainda tá precisando ainda ter mais isso. A gente tem ainda pontos muito focais mesmo de cada um, só se responsabilizando pelo seu, mas que a gente tem que ter para ter uma gestão escolar bem sucedida, a gente tem que conseguir ver de forma holística, né, todo o processo para conseguir ver os impactos de cada área. Perfeito. E por fim,
seu cartão vermelho, sua suspensão aí, não é pro Carrascal, né? Sua suspensão qual seria? Minha suspensão é quando você não tem planejamento e quando você olha para a sua gestão de custos, como eu falei, de uma forma em que você vai escolher o mais barato. E quando você escolhe o mais barato, às vezes pode sair mais caro. Porrada, isso aí. O mais barato muitas vezes sai bem mais caro. Gente, e aí com isso a gente parte para o nosso encerramento e como a gente sempre termina o nosso programa é o conselho final. Então agora é hora de vocês se despedirem da audiência. Todo mundo que nos assistiu, você vai se despedir e deixando um conselho para esse diretor de escola, esse gestor que está lá querendo melhorar a sua operação, querendo realmente trazer alguma coisa que vai fazer com que os resultados fiquem melhores. Deixa aquele conselho final para a gente poder encerrar com chave de ouro essa despedida aí. Posso começar? Então, gente, primeiro agradecer aqui, Rafa, né, ao Felipe e ao Rômulo pela participação. Acho que foi uma troca bem legal. Acho que hoje a gente tratou de um tema, né, super complexo, né, no dia a dia, muito importante, né? Acho que se você não tem, como eu falei, desde o início de você escrever a questão até como que você vai tratar os dados da prova daquele aluno, você está deixando pelo menos algum gap no caminho que você não vai formar o seu melhor aluno, não vai formar para a sociedade como um todo. Então, acho que minha grande dica é consiga mapear esse processo como um todo. Não foque somente na aplicação, somente no custo. Tenha um processo integrado entre todas essas áreas. De repente, se o diretor, né, uma escola pequena, não tem um funcionário para cada local, mas tente pensar nessa gestão como um todo e não sair fazendo sem planejamento, olhando só primeiro, olhar só a prova, depois olha o custo, depois olha a aplicação. Tenta fazer isso de uma forma planejada, olhando para o ano inteiro. Sei que né, a gente tem mudanças na educação o tempo todo, né, tem novo ensino médio, depois tem novos itinerários, aí cancela o novo ensino médio, volta, e aí a gente não sabe mais o que aplicar. Mas tente ter um planejamento mínimo para que você não fuja, que o pedagógico não falhe a sua escola, para que você tenha, né, uma gestão exemplar aí. E como a gente todos aqui queremos, né, formar os melhores alunos, formar os melhores cidadãos para o futuro. Maravilha. Obrigado, Igor. Vamos lá, Romulo. Não, então eu queria agradecer a cada um de vocês. Acho que foi uma troca muito boa. O network também é muito válido. Obrigado por cada ensinamento. Eu acho que sou novo no mercado e estou precisando. E aí até te peço, Rafa, ambientes como esse que tu puder fazer, se for em BH, reunindo todos os teus parceiros, isso é muito válido, cara. A gente aprende demais. Uma feira como essa é muito válida para a gente aprender, trocar ideia, conhecer gente nova e levar para cada uma de nossas cidades o que há de mais novo e mais moderno. E eu peguei uma frase e eu queria deixar para os educadores que eu acho que é muito o que hoje eu vejo, que eu penso como educação. Educar é ensinar o aluno a deixar de ser espectador da própria vida para se tornar protagonista da sua história. Então, eu acho que nós, enquanto educadores, temos que deixar o aluno ser cada vez mais protagonistas. Eu acho que já acabou a era de que era o professor na frente da sala e os alunos atrás. Eu acho que hoje o aluno ele tem que ser cada vez mais o centro, até para aprender a falar, dialogar. Eu trabalho muito em cima de empreendedorismo com pitch de vendas dos nossos alunos, para ele, porque hoje a gente sabe que se ele sentar numa mesa, independente da profissão que ele tiver, se ele for empresário, mas se ele for um médico, se ele for um advogado, se ele for um arquiteto, ele souber se expressar, souber vender o seu negócio, ele sai na frente do mercado. Então essa é a dica que eu deixo para vocês e mais uma vez obrigado. Muito bom, Ron. Obrigado, Vamos lá, Felipe. Bora lá. Então, primeiro, queria agradecer a Rafa, queria agradecer a Casa da Gráfica, essa parceria que já tem alguns anos e que pra gente só soma, não só na entrega de excelente qualidade, prazo, compromisso, tudo isso, que é muito característico de vocês, mas também a amizade que surgiu entre todos nós, fit de valores, né? A gente valoriza bastante honestidade, a gente valoriza a família, e isso é uma coisa que pra gente é muito caro, né? Então, parceria firme, prazer conhecer vocês também, a história de vocês é bacana, sempre fui admirador do Grupo Salta, passei a ser admirador também da sua escola, da história que você está criando. Mande um abraço lá para sua família toda, tá? Pela história que eles criaram lá, né, no Maranhão. E eu queria deixar uma dica para você, gestor, principalmente. Olhe para os seus números, todos os seus números. Números são fundamentais para orientar a sua decisão, quer seja pedagógica, administrativa, financeira, e tente fazer com que o seu feeling seja apenas a cereja do bolo, seja a parte final.
mas baseado nos dados que a sua escola gere. Porque se o seu objetivo, como todos nós, é ter alunos formados com qualidade, preparados para o futuro, é nossa responsabilidade fazer com que isso aconteça. E a gente precisa gerar a base e a estrutura para que a gente possa formar os nossos alunos com qualidade. E perpassa por uma administração profissional que perpassa por olhar os seus números. Gente, maravilha, hein? E é o que eu sempre falo aqui, escola que dá mais lucro transforma mais vidas. Então não podemos ter essa barreira de que escola não é uma empresa e de que não tem que dar resultado. Gente, maravilhoso, muito bom. Eu ter a honra de ter 2 amigos aqui, que a gente já tem uma trajetória junto, e o Rômulo, que é um parceiro novo e que foi incrível ter você com a gente nessa trajetória e ver o seu stand ali que tá lindo, parabéns. Obrigado. A ideia e nesse Brasil aí que a educação é tão importante, ver gente boa, gente que tem esse olhar, que tem um brilho no olho e construindo a educação, deixa a gente muito feliz. Então, assim, saiba que já tem um admirador aqui e um parceiro que você pode contar. Tá bom? Gente, ó, muito obrigado. Antes de sair, inscreve no canal, curte o vídeo. Eu sei que é chato pedir, mas não custa nada. Dá essa ajuda porque a gente quer realmente gerar transformação na educação. Compartilha com os gestores escolares. E, detalhe, a gente tá também no Spotify. Então deixa aí 5 estrelas, né? Segue aí o perfil. E muito obrigado. Até o próximo episódio.